Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem, aqui na nossa companhia, né, na manhã deste domingo, dia 30 de abril de 2023. Eu, Cacilda Medeiros, estou chegando por aqui, trazendo para você o Aprendendo com a Igreja. Hoje nós vamos conhecer uma história muito bonita, né, de ações muito bacanas, uma história assim, já de 7 décadas, né? E é a Casa da Criança. Você já ouviu falar na Casa da Criança? Certamente você que mora aí na redondeza de Morro Branco, Nova Descoberta, certamente você conhece a Casa da Criança. Então é sobre essa história que nós vamos conversar hoje aqui no programa Aprendendo com a Igreja, e eu já convido você a ficar na nossa companhia. Porque, eu digo nossa companhia, porque aqui no estúdio comigo estão a diretora da Casa da Criança, a irmã Benedita Loz. Irmã, bom dia, bem-vinda aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, e bom dia a todos que nos ouvem. E também a assistente social da Casa da Criança, que é Carmen Célia. Bom dia, Carmen, bem-vinda. Bom dia, Cacilda, é um prazer estar aqui. E aí eu pergunto, primeiro perguntar assim, a irmã Benedita, quanto tempo a senhora está na Casa da Criança? Olhe, é tanto tempo que eu já passei por ali 4 vezes, essa é a 4ª vez que eu vou e volto. Olha aí, que coisa boa. É tão bom que a gente volta, né? Sente saudade e volta. Pois é, e aí certamente a senhora conhece muito bem a história da Casa da Criança, então por isso que eu pergunto à senhora. Conheço, né? Sim, conheço. Queria que a senhora falasse da história, da origem, né? Como é que nasceu a Casa da Criança? Olha, a Casa da Criança nasceu por uma iniciativa da Arquidiocese, né? Dom Eugênio, ele se preocupava muito com a periferia, de um modo geral. Isso lá pelas décadas de 60. De 46. Então, antes do famoso movimento de Natal. Muito antes. Então, ele já se preocupava com a periferia. E naquela época, onde hoje está situada a Casa da Criança, era a periferia. Imagina que a Casa da Criança fica ali por trás do IF, né? Perto do Midway, né? Da Salgado Filho. Então... Hoje está uma outra coisa, né? Um bairro valorizado, mas na época as pessoas que conhecem dizem que era só areia e mato, né? A Casa da Criança foi a primeira escola de Morro Branco. Então, por uma iniciativa da igreja, ela foi pensada, não é? Idealizada, sonhada e realizada. Ela surgiu em 46, 1º de março de 1946. Então já está perto de 80 anos, já, né? Já. 77, né? 77 anos. Né? Então, ela surgiu com o propósito de atender os pobres daquela localidade. E não só a escola, mas também um serviço de ambulatório. Por isso que ela é chamada Escola Ambulatório Padre João Maria. Então, ambulatório por quê? De saúde? Sim. Que funcionava como um posto de saúde? Um posto de saúde, não é? Lá se atendia, tinha clínicos, tinha otorrino, tinha dentista, tudo para atender aquela população ali. Não é? Os profissionais, muitos eram voluntários, outros eram cedidos pela Secretaria de Saúde do município. Não é? Eu ainda, dessas últimas vezes que eu cheguei, eu ainda encontrei dentistas com atendentes cedidas pela Secretaria de Saúde do município, que atendia as crianças. Nessa época já atendia as crianças, mas no passado atendia a população. População em geral. Em geral. Irmã, e aí qual é a história da senhora, a sua história, né, com a Casa da Criança? Como é que a senhora disse que já passou por lá 4 vezes? Né? Por que essas passagens, né? Enfim, qual a sua história mesmo com a Casa da Criança? A primeira vez que eu vim para a Casa da Criança, eu estava fazendo o estágio. Porque quando a gente está no meio da formação religiosa. Deixa eu só dizer, a senhora é da congregação das Filhas da Caridade. Das Filhas da Caridade. Que é a congregação que administra a Casa da Criança. A Casa da Criança. Desde o início foi a congregação que começou a administrar a Casa da Criança. Então, quando eu estava no período de formação, no meio da formação a gente tem um período de 45 dias de estágio. E eu vim para a Casa da Criança fazer esse estágio.
Depois do estágio eu voltei para o seminário, continuei na formação. Depois eu fui enviada. Quando eu fui enviada para a casa da criança. Aí passei mais ou menos uns 8 meses, saí e voltando depois de alguns anos. Voltei para a casa da criança. Passei 3 anos, aí voltei para Maceió. De Maceió eu vim para Recife, de Recife eu voltei para a casa da criança. Não é? Então essa já é a 4ª vez. Nessa 4ª vez eu já tenho 9 anos. A senhora é natural daqui mesmo? Não, eu sou alagoana. Ah, sim. Eu sou alagoana. Por isso que eu conheço bem a casa, não sou da origem, não é? Não fui da origem da casa, mas eu conheço bem a casa, como funciona, não é? Eu tenho um amor muito grande pelaquela casa, pelos trabalhos que são realizados ali. E você, Carmen, qual é a sua história com a Casa da Criança? Bom, a minha inserção também como irmã foi estagiária, só que não foi através de uma congregação da universidade e com serviço social. Com curso de serviço social, sim. Aí ao longo do curso, depois veio a formação e um convite para ir trabalhar. E lá fui seguindo também a minha vida profissional. Foi o primeiro emprego e o único. Eu me aposentei lá e continuamos ainda na caminhada. Que legal, então já é uma longa caminhada, né? 44 anos. Não conhece muito bem também essa história, né? E aí eu queria que vocês falassem assim, a origem, como a irmã já contou, né? A origem da casa, atendia a população ali em geral. Hoje atende crianças menores, pequenas, não é isso? Hoje não atende mais de primeiro ao 5º ano, já atendeu. Esse convênio foi encerrado com o Estado e a gente ficou só com o ensino infantil, de 2 anos e meio até 6 anos, 5 anos e 11 meses. E como é que funciona? Assim, eles vão ali só no horário, só um turno, ou passam o dia todo? Eles passam o dia todo. Entra de 7, não é? E sai às 17 horas. Tem alimentação? Sim. Tudo direitinho? Sim. E oferta também, né, educação básica, no caso. A criança, mesmo com período integral, que são de 7 horas da manhã até 5 horas, então esses grupos são formados e distribuídos na escola, com a escolarização nos turnos, manhã e tarde. Quantos alunos tem hoje? Quantas crianças esse ano? Esse ano nós estamos com 200 crianças. Ainda é muita gente, né? Ainda é muita criança. Muita. E é tudo ali da região de Morro Branco ou tem de outros bairros? Não, na verdade a própria situação, assim, a localização da instituição, ela é muito favorável, porque passa todos os transportes, a parada de ônibus, e a gente atende da abrangência de Natal até a área distrital, né? Macaíba. As mães, Macaíba, Extremóis, Parnamirim, quem define é o trabalho dessas famílias, né? Uhum. E na medida em que eles conseguem uma vaga, então facilita também a sua jornada de trabalho. Como é que a casa é mantida hoje, né? A irmã falou que foi encerrado o convênio que tinha, o poder público. E como é que é mantida hoje? Como é que se mantém? O convênio, quando eu falei que o convênio foi encerrado, o convênio era um convênio que só dava direito a os professores. A gente só tinha concessão de professores, não existia outro recurso e não deu mais para continuar. Hoje a casa é mantida. Nós temos um projeto, um programa. O programa é Pré-Escola para Todos do município, da Secretaria de Educação, que não atinge todas as crianças. Só atinge crianças de 4 e 5 anos. As crianças de 2,5 e 3 não entram nesse bloco. E é assim uma per capita que não dá para manter, não é? Porque passamos quase 6 anos recebendo R$120 por crianças mês. Por mês. Não dá para nada, né? Não dá, né? Então, a gente apela para as pessoas, não é? A gente é muito agraciada, eu digo que somos agraciadas com a generosidade do povo de Natal,
Porque eu digo o povo de Natal porque eu já passei por outras capitais e não era dessa forma, né? Então a gente faz a campanha do leite, a gente faz a campanha do biscoito, do feijão, de tudo que está precisando a gente faz a campanha, não é? E as pessoas nos ajudam. Irmã, na casa da criança tem uma capela e ela é aberta à comunidade. As pessoas da comunidade vão à missa lá também, Vão. né? Temos a missa de terça a sábado, a missa no horário de 5 horas da tarde, no domingo às 9 horas. É o Monsenhor Lucas Batista. Da assistência lá. E esse público nos ajuda muito. Quando a senhora falou das campanhas, eu fiquei imaginando... É lá que a gente faz a campanha, as campanhas, não é? De tudo que a gente precisa, não é? Sem contar com outras pessoas que chegam com doações, que perguntam o que está precisando, e a gente vai dizendo. Ao longo do ano a gente faz também promoções de bingo, de rifa, o São João, tudo é em prol do pagamento de funcionário. Quantos funcionários tem Nós hoje? temos 20 funcionários. 20 funcionários, pesa muito, né? E esse é o nosso... É um desafio. O nosso maior... Eu não digo problema, mas é o que desafio custa mesmo, mais, não é? Então, todo ano, no mês de novembro, a gente faz um chá beneficente, que a função e a finalidade desse chá é pagar a metade do 10º. Isso aí já há muitos anos que a gente faz isso aí, promove esse chá. E esse chá também é tudo doado. Tudo é doado. Né? A gente vende a senha e as pessoas participam de uma tarde festiva, que é chamada Uma Tarde com Maria. E essa tarde, o que a gente arrecada é para a folha de pagamento. Né? É assim, muito sofrido, mas muito gratificante. Muito gratificante. Sem dúvida, né? É. Vale salientar que essa fidelidade do povo natalense também, eu acredito muito que vem pela credibilidade do trabalho, sabe? A Casa da Criança, ela é uma das pioneiras no trabalho, no segmento do trabalho com criança. E o que é devolvido, né, em termos de prestação de serviço, mesmo com todas essas precariedades em termos de recursos, é o que a casa oferece de melhor, em termos de dedicação, de qualidade. Então, eu sempre digo, conversando com a irmã, que a moeda forte dessa casa é o crédito que a gente tem. É o trabalho. É o trabalho, né? São essas ações que todos dão o seu algo mais, nesse sentido. Certeza. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, e aí são 2 minutinhos. E a gente volta já conversando mais com a irmã Benedita, com Carmen Célia, né? Sobre essa história, sobre o trabalho da Casa da Criança, que fica aqui no bairro de Morro Branco, aqui em Natal. Então, rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje é domingo, dia 30 de abril, né? Assim, o meio de um feriadão, mas com certeza você que ouve a Rádio 91, a Rádio Rural, a Rádio 91, está na nossa sintonia, hoje aprendendo mais sobre a Casa da Criança, que foi criada há 77 anos, né? Tem 77 anos, são ininterruptos esses 77 anos. Nunca parou. Nunca parou, né? Foi criada por Dom Eugênio Sales, quando era bispo auxiliar aqui de Natal, Diocese de Natal, na época em que a Diocese, a Igreja de Natal, se preocupou muito com o social, mas até talvez não, como consequência da Segunda Guerra Mundial, né, nós tivemos muitos problemas sociais em Natal, assim conta a história. Né? A assistente social aqui, com certeza sabe bem, né, dessa história. Na verdade, você falou muito bem, fez essa analogia. Esse momento histórico também foi definitivo. Além desse interesse da igreja de manter um trabalho nas periferias, não é, de evangelização, a questão social era muito aguda, não é? Com a questão do pós-guerra, a cidade que
ponto estratégico e geográfico, sempre falam da questão do dólar fácil, e com esse momento também ficou de consequência uma infância desvalida. Então isso foi outra preocupação, grande preocupação do trabalho da Igreja Católica. Certamente você que está ouvindo a gente, né, o senhor, a senhora que tem mais idade, né, já viveu mais décadas, você tem acompanhado essa época aqui em Natal, né? Você que já está aí com seus 90 anos, mais de 80, acompanhou essa história. E assim, quando a gente pega o arquivo, né, ou pega alguma coisa escrita sobre a história da Diocese de Natal, a gente vê muito essa preocupação da igreja, né? Da periferia, né, das consequências mesmo que ficaram aqui, como você bem falou. E a Casa da Criança é uma dessas ações que a Igreja de Natal implementou e que estão vivas até hoje. Né? O objetivo talvez modificou um pouco de acordo com a realidade que vai se vivendo, né? Mas a sociedade vai se transformando, né? Vai surgindo, mas sempre sob a coordenação das irmãs. Tá? Mas da caridade. Sempre foi entregue esse trabalho ininterrupto. Aproveitando, vamos abrir aqui um parêntese, né? Já que a irmã Benedita é da congregação das Filhas da Caridade. Irmã, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a congregação, né? O carisma, a missão da congregação das Filhas da Caridade. A congregação, ela é de origem francesa, né? Mas a gente tem casa por todo mundo. Todo mundo a gente tem uma presença das Filhas da Caridade, né? E aqui em Natal, hoje nós temos 4 casas, né? Sempre com esse trabalho de educação, de social, de evangelização. Nós pertencemos à província do Recife, não é? Aqui no Brasil são 6 províncias e nós pertencemos aqui à província do Recife. Outro trabalho que não é com criança, mas é com a outra ponta da vida, né? Que são os idosos, que a congregação acompanha e dirige o Instituto Juvino Barreto, né? O abrigo de idosos do Juvino Barreto, que é um trabalho também gigantesco e cheio de desafios. Desafio. Muito, muito, muito. A senhora já tem quanto tempo de vida religiosa? Eu tenho 41 anos de vida religiosa. Uma boa estrada também. Mas voltando à Casa da Criança diretamente, né? Até agora recente, eu e Luísa Alberto, né, nossa amiga aqui, que também apresenta o programa Aprendendo com a Igreja, nós estivemos lá na Casa da Criança agora recente, mês de março, eu acho. Foi. Né, para gravar, para fazer uma reportagem, para enviar a pedido da CNBB sobre o projeto Lê Pra Mim, né, que é um projeto financiado pelo Fundo Nacional de Solidariedade, que é resultado da campanha da fraternidade. Né, da coleta da campanha da fraternidade. E aí eu queria que vocês aproveitar aqui o espaço também para vocês falarem um pouco sobre esse projeto. O que é esse projeto Lê Pra Mim? Olha, esse projeto Lê Pra Mim, a gente já tinha na escola, não é? Mas com essa iniciativa da CNBB, foi muito maior o ganho, né? Porque a gente pôde aumentar o acervo, não é? Comprar novos livros, comprar equipamentos que a gente não tinha, outras coisas, não é? E dar assim uma roupagem diferente no projeto que já existia, né? Esse projeto tem a finalidade de incentivar a criança a ler, a gostar de ler, não é? A se debruçar no livro, mesmo sendo pequenos, mesmo sendo crianças, mesmo não sabendo ler, mas as figuras inspiram para que eles possam criar histórias. E parece-me que tem também a questão da relação com a família. Tem. A gente faz esse projeto, a criança leva uma sacola bem arrumada, né, que a coordenadora prepara, e ela mesma, a criança mesma, vai buscar o livro que ela gostaria de ler, a história que ela gostaria de ouvir, e ela leva para casa. E junto com a família, a mãe ou o pai vai lendo e vai registrando aquele momento. E elas trazem e conta a história para a professora e os amigos, os coleguinhas. Por isso, Lê Pra Mim. Lê Pra Mim. Por isso que tem esse nome, assim, muito sugestivo. Com certeza. Essa metodologia realmente despertou na família um olhar diferente para a pré-escola, que
desde os tempos idos, era visto mais como brincar, não é? Então, dada a devida importância, a participação dessa família que durante o dia está no trabalho, não é? E a criança passa mais tempo na creche, mas isso é um momento de entrosamento. Na hora que esse pai ou essa mãe faz essa contação de história, claro que está incentivando, está valorizando também a proposta de trabalho, não é? E as crianças, elas voltam muito encantadas, porque teve aquele momento, né, de aconchego com a família. E aí é interessante também a gente até aproveitar aqui para dizer o seguinte, nesses últimos anos, a gente vive numa sociedade assim tão complicada que todas as pessoas, eu acho que até com o uso das redes sociais, muita gente se sente descartável. Descartável, e muita gente se sente muita vontade também para dizer aquilo que pensa sem conhecer, né? Escrever o que pensa, criticar sem conhecer. E a gente tem visto e lido muitas críticas de pessoas que sem fundamento nenhum criticam a coleta da solidariedade, né? Na campanha da fraternidade, que é no Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, né? Criticam o uso do dinheiro que vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é administrado pela CNBB. E aí a gente aproveita para dizer, olha aí, minha gente, um projeto bonito, interessantíssimo, né? Que para as crianças, para as famílias até que tem de baixa renda, e que dá um resultado muito bonito, muito tem um efeito multiplicador. Efeito multiplicador. Dinheiro da coleta da solidariedade, daquela coleta que você contribuiu lá no Domingo de Ramos, né, na sua paróquia. Esse dinheiro que vai para a sede da CNBB em Brasília e que é destinado a projetos como esse, da Casa da Criança. Né? Então, antes de criticar, né, se você sair criticando até sem ter um fundamento mesmo, sem saber do que está escrevendo, sem saber o porquê, preste atenção nessas ações. Não é isso? A gente fez uma matéria para mandar para a CNBB, até a gente pediu para a irmã na época incentivar, né? as pessoas. Né? Então, próximo ano você já sabe, né? Pode contribuir sem medo para a coleta da solidariedade lá no Domingo de Ramos, porque o dinheiro é bem usado. E chega onde precisa. Chega onde precisa, né? Mas, além dessa parte financeira, que a gente sabe, como a irmã já disse, é um desafio, quais são os outros desafios que vocês enfrentam para esse trabalho do dia a dia na Casa da Criança? O desafio, eu diria assim, que seria hoje, assim, as famílias, né? As crianças não dão trabalho, as crianças nascem boas, mas às vezes as famílias não nos ajudam como deveria, não é? Por mais que a gente faça, mas tem aquele, como você disse, que critica, que sem nenhum conhecimento e joga pedra, sabe? Por mais que a gente tenha a maior boa intenção de fazer o trabalho, de até de se sacrificar, eu diria assim, né? Mas não existe, eu não estou aqui dizendo todos, tem uns que reconhecem, né? Que sabe como é que a gente trabalha, mas tem outros que ainda não apoia, né? Às vezes não apoia nem a própria criança, a família, né? Não tem aquele olhar voltado para a educação. Pode falar, Cá. Um outro desafio dentro dessa fala da irmã é que essa família, ela nos entrega os filhos e a instituição recebe alunos. Então, a partir dessa leitura, já existe um diferencial, não é? Em geral, aquela mãe quer um atendimento individualizado, quer colocar assim, as necessidades do seu filho acima do coletivo, né? Então, é feito todo um trabalho também de reconhecimento e de entendimento, como se dá essa proposta, não é? De trabalho na instituição, onde é fundamental a parceria. Porque como são os primeiros anos iniciais da infância, a gente já sabe em estudos, né, comprovado que são os mais importantes para o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo dessa criança. Então é muito importante que se tenha esse trabalho em conjunto. A instituição, ela prima, né, por esses valores também. A criança que está em desenvolvimento, por sua vez, ela tem que ser olhada no seu ritmo,
na sua individualidade, no seu tempo. Então, tudo isso se torna um desafio para todos. No dia que a gente for olhar, até outra pessoa lá da casa estava mostrando assim, que hoje, inclusive, na casa recebe várias crianças, acho que, se não me engano, em torno de 10, que ela falou, portadoras com transtornos, né, do autismo. Que, assim, também merece um olhar especial. Diferenciado. Inclusive, esse ano em si está sendo, assim, um desafio para a gente. Um desafio maior ainda, porque estamos com um índice muito alto, embora muitas crianças ainda não sejam laudadas ainda, não tenham laudos. Que, por sua vez, quando a família busca na política pública, né, encontra muitas portas fechadas, né, tudo depende de uma avaliação multidisciplinar. Então, a necessidade da criança primeira, ela marcha de acordo com essa morosidade, né, que tem no sistema. E as famílias, elas ficam impactadas, porque conciliar o trabalho com a assistência aos filhos, a educação dos filhos, elas são muito guerreiras nesse sentido, não é? E quando você busca isso no serviço público, aí a morosidade é maior, você gasta muito mais tempo. Muito maior. E olha que a gente ainda tem um percentual pequeno, mas algumas que pagam um plano de saúde elementar, eu acho, talvez até para dizer, não, eu tenho esse plano, mas na necessidade, na hora mesmo, não tem essa cobertura que o problema exige, tá? Então, se torna muito desafiador mesmo. Bom, a gente vai para mais um intervalo e volta rapidinho, já com o último bloco do programa do Aprendendo com a Igreja. Hoje nós estamos conversando sobre a Casa da Criança, então é rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, dia 30 de abril de 2023. Hoje nós estamos conversando sobre a Casa da Criança, uma instituição aqui na Arquidiocese de Natal, que já está pertinho dos 80 anos. E com a gente aqui no estúdio, a irmã Benedita Loss, que é a diretora, já a quarta vez, né, que ela disse que passa pela Casa da Criança, uma alagoana, que já está pela quarta vez na Casa da Criança, essa última já há 9 anos, né, à frente, né, no desafio de dirigir a Casa da Criança com poucos recursos, e também com Carmen Célia, assistente social, que já está lá também há alguns anos, né, na Casa da Criança. Bom, ao longo dessas mais de 7 décadas, e vocês, as duas, né, que já conhecem essa história já há longo tempo, quantas crianças em média já passaram por lá, nesse período todo? Olha, a gente vendo, é difícil mensurar, né, assim, um total, um número, mas eu acredito que umas 30 mil crianças já passaram por ali. Verdade. E entre essas 30 mil crianças, né, hoje muitos deles já adultos e já até idosos, né, a idade da casa, né, jovens, adultos, idosos, que vocês lembrariam, assim, de citar alguns exemplos de pessoas que, sei lá, hoje são padres, são freiras, são profissionais. A gente tem a alegria de passar por ali, foi na minha época, né? 2 que hoje são 2 sacerdotes. É o Leandro, que mora ali ainda, a família mora perto. O Leandro foi da escola, ele estudou na escola. E o Felipe estudou na escola e foi da creche. Ele passava o dia na creche. Então, são todos 2 redentoristas. Tem toda a influência ali dos padres redentoristas, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma alegria muito grande a gente saber que o que a gente deu, o pouco que a gente deu de formação, né, ficou. E sempre fica. Quando a gente encontra na rua um ou outro, sempre lembra do que foi visto ali dentro, como foi. Até da merenda eles recordam, né? O lugar da merenda. Eu acho que foi no mês de fevereiro. Eu recebi uma pessoa que eu não me recordo mais o nome. Ele é mestre
e trabalha na Universidade Federal daqui do Rio Grande do Norte. Ele tem mestrado, doutorado, ex-aluno. E ele foi comigo, eu levando ele na casa, mostrando, e ele me perguntava, me dizia, olha, aqui era onde a gente fazia refeição, aqui era onde eu dormia, não é? E se lembrando assim de uma pessoa que deu uma contribuição muito boa lá na casa, Joaquina, que hoje se encontra no abrigo, lá no Juvino Barreto, que deu muito dela, muito de si para aquela casa. Ajudou muito a irmã Lúcia na formação, na condução daquelas crianças. E ele se lembrava perfeitamente de Joaquina, né? Ele me dizendo que hoje ele era uma pessoa, professor da universidade, né, tinha estudado. Então, para a gente é uma alegria muito grande, viu? E outras pessoas, a gente tem uma moça que estudou na USP, que fez matemática na USP e que é daqui, tem professores de biologias que passaram por lá, e a gente vai descobrindo ao longo do tempo aqueles que passaram por nós e aqueles que passaram antes da gente chegar. É isso a maior, assim, a gratificação, né? Assim, a maior gratidão, eu acho, gratidão. São esses exemplos. Embora, assim, as expectativas, no geral, é que não vai seguir. A preocupação até das irmãs é a mesma essa. Será que vai continuar os estudos, né? Mas, como a irmã fala, ao longo dos anos a gente vai encontrando, e essas pessoas, essas famílias têm maior orgulho de dizer assim, olha, meu filho estudou lá. Até os dias de hoje, quando alguém pleiteia alguma vaga, nos procura, diz, meu tio, minha mãe, sempre evoca uma geração passada que já passou ali na casa da criança. A gente tem também exemplos assim de mães nutricionistas, tá? Que trabalha no UOL, e a mãe era empregada doméstica. Vendia também depois, a patroa ajudava com formação de culinária, então ela vendia pão de queijo. Ela tem o maior orgulho de dizer isso, né? Que a filha hoje trabalha no UOL também. E outros também que tornaram empreendedores, né? Tem uma jovem que tem salão de beleza. Então, existem histórias exitosas, né? Com certeza. É de Vanilson Lima, que trabalha aqui na rádio. Foi de lá. Foi de lá, né? E ele fala com muito carinho, né? Depois eu fiquei pensando, peço para ele vir dar um testemunho, mas não está aqui agora, né? Mas ele fala com muito carinho da casa, que eu disse que eu aprendendo com a igreja. Outro dia a gente recebeu lá uma coordenadora da UNP, né? E precisava fazer um contato com a coordenação pedagógica lá, e ela falando, depois do nossa conversa, ela disse, meu marido estudou aqui. Eu disse, foi. Aí ela disse, ele está lá fora. Aí a gente perguntou, por que ele não entrou? Ele disse, ele não quer, porque ele disse que se emociona. Mas quando terminou, né, o nosso trabalho, na saída, aí ele resolveu entrar. E realmente veio falar comigo. Acho que das antigas ali, ele ainda recordava. Ele disse, você ficava naquela sala e chorou, sabe? Eu vi aquele homão assim na minha presença. Eu digo, olha a semente que brotou em terra fértil, né? Porque ele guarda essa gratidão. E todos fazem essa referência, em geral, da alimentação. Mostra ponto o cantinho onde era distribuída a merenda, e lembrava de um cardápio, de uma sopa que tinha muito boa, e lembrava dessa funcionária que ela ficava à frente dessa questão da alimentação, a tia Quina, como chamavam. Então aí a gente vê que o trabalho, como a irmã diz, não é em vão, não é em vão. Com certeza. E para vocês, né? Você, Carmen, que está lá, você se aposentou, né? Foi seu primeiro trabalho, se aposentou lá, ainda continua lá. O que é que mais marcou em você ao longo desses anos todos? Para você, como profissional, como pessoa? Eu observo assim que sempre nosso objeto de estudo, né, em termos de profissional, de trabalhador social, são essas questões sociais. E ao longo dos anos ela só tem piorado, né? E isso traz realmente muito
desajustes para as famílias, né? Haja vista novas configurações, que a gente sabe que com a mudança na sociedade vai acontecendo, mas eu observo que a criança em si, ela ainda não é vista na sua primeira necessidade. Primeiro vem a necessidade da família. Então, houve um tempo que se dizia a creche é um mal necessário, porque era atribuído só à mulher um encargo, né, de cuidar e de educar. Mas com a emancipação dessa mulher, o chamado para o mercado do trabalho, então se viu a necessidade de ter alguém para se encarregar dessa criança, e surgiram as creches também. Então, nessa linha do tempo, o que eu vejo é que a criança em si ainda, ela não é a prioridade que deveria ser, que se preconiza em algumas leis também, né, em algumas políticas. E o que eu vejo também de marcante, mas do lado positivo, é que esse espaço, esses equipamentos, né, vieram também com seu ambiente qualificado, quando ele é qualificado, né, para desenvolver melhor as habilidades sociais dessa criança, que muitas vezes ela é, né, deixada de lado, porque sempre vem primeiro essas necessidades do adulto. Então, eu vejo ter esses equipamentos é muito positivo, mas desde que tenha também um trabalho qualificado. E para a senhora, irmã, o que é que tem mais marca, assim, né? Quando a senhora pensa nessa história toda da casa da criança, a sua vivência lá, o que é que mais lhe marca? Olha, o que mais me marca é ver aqueles que passaram, não é, galgando um caminho de sucesso. Isso me marca muito e me emociona. Não é? Quando eu vejo aqueles que passaram fazendo a sua história. E outra coisa que me marca é quando a gente vê a criança se desenvolvendo. Quando a gente vê, nós estamos no mês de abril, a gente já tem criança lendo. Então isso é marcante. E isso a gente não tem como mensurar, não é, a nossa alegria de ver que o trabalho que está sendo feito está sendo aproveitado pela criança, não é? Ela está se desenvolvendo. Vocês também, assim, voltando a falar desafios e falando aí que a senhora pegando o gancho de falar de desenvolvimento, como é também, e vocês que já têm uma vasta experiência lá na casa, como é que vocês veem hoje essa história da criança, o contato da criança com as telas, né, com o celular? Isso tem atrapalhado? Muito, 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 viu? A gente tem visto, né, Carmen, porque o ano passado a gente estava saindo de uma pandemia, né? E a gente viu, assim, até a questão da adaptação da criança. Como foi difícil a adaptação da criança. Eu nunca tinha visto igual, porque pelo tempo que eu tenho, né, a criança chegar no mês de outubro ainda chorando. Por quê? Porque quando ela vem de casa, ela vem com um celular na mão. Ela vem com o celular na mão. Quando ela chega perto, a mãe tem que tomar o celular. Sem contar o tempo que ela passou em casa, que não podia frequentar a escola. Ela passou na frente das telas. E isso é muito prejudicial. Tanto que junto aos educadores, a gente ouvia relatos assim, que a criança não tinha a mínima coordenação de pegar nem um lápis, né? E de uma inquietação, não ficar na sala de aula. Alguns até pediam à professora o celular, que sabia que a professora tinha. E, no geral, a gente começou esse trabalho junto às famílias, né? E eles admitiam mesmo. Tá? E até os dias de hoje ainda acontece. Só quando está, assim, extrapolando, que começa a aparecer algumas patologias na criança, é que aparece uma escuta da parte de algumas famílias. Mas a questão das redes sociais é muito forte. Complicado, né? Acho que é um desafio que a escola muito. Né? Não muito tem grande. como fugir, mas também... Aí é o que eu digo, precisa mais ainda desse trabalho junto com a família, sabe? Muito mesmo. Tem que ter a parceria, né? A família e a escola, senão a coisa não vai para frente.
Bom, a gente já está chegando aqui já ao final do programa, e aí eu queria que vocês reforçassem e fizessem aí o convite a quem está ouvindo a gente a conhecer e principalmente a colaborar com a Casa da Criança, com essa obra social da nossa igreja. Eu gostaria de chamar atenção para as pessoas que ainda não conhecem, que realmente as pessoas às vezes passam lá na Casa da Criança, entram e diz assim: eu não sabia que aqui funcionava uma escola. Eu já escutei muito isso, né? Até porque ela não tinha nenhuma identificação, nem de um lado e nem do outro. Mas agora já tem uma identificação, né? Que é a Casa da Criança. Mas eu gostaria de fazer um apelo àqueles que gostariam de doar alguma coisa, que visitasse a Casa da Criança. Ela está aberta. E onde é que fica, né? irmã? Fica na Avenida Rui Barbosa, né? Esquina com a Bernardo Vieira, o número 241. Muito fácil. Bernardo Vieira, Nevaldo Rocha. Nevaldo Rocha agora, não é? A Nevaldo Rocha, porque a gente só chama Bernardo Vieira, né? é. O batismo antigo. Ali por trás do IF. Viu? Nós estamos ali de portas abertas e a gente mostra o trabalho, como é feito, como é realizado ali. E as pessoas podem colaborar financeiramente? Pode colaborar com tudo. Livro. Nós temos um bazar permanente, na iniciativa da Pastoral da Criança e do Adolescente da Igreja Santa Terezinha. Elas estão lá nesse bazar e toda a renda do bazar é revertido para a Casa da Criança. Então você pode levar o que você tem, que você não usa, mas que está em bom estado, não é? Pode ser roupa, pode ser calçado, cinto, bolsa, material doméstico, panela, o que você tiver que ainda dê para alguém usar. Se você quiser doar, a gente recebe, porque tudo é revertido para a criança. E o horário da missa, irmã, também, que é uma forma das pessoas conhecerem a instituição. Convite só de repente. O horário da missa de terça a sábado, 5 da tarde. E no domingo, 9 da manhã. Certíssimo. Irmã, muito obrigada por ter estado com a gente nesta manhã, né, batendo esse papo, falando sobre a Casa da Criança, sobre as ações. Muito obrigada. Muito obrigada a você, viu, porque nos deu esse espaço. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. E obrigada também, Carmen Célia. Nem chamei Carmen Lúcia, vou chamar de Carmen Lúcia. Obrigada, Carmen. Isso, mas como a irmã está dizendo, a gente fica grata, porque também é uma forma de dar visibilidade, né, ao trabalho de tantos anos. E, como a irmã fala, as portas estarão abertas para aqueles que queiram conhecer em loco. Um trabalho bacana, né? Uma escola bem organizada, pequena, né? Como eu disse, eu estive lá há pouco tempo e fazia muitos anos que eu tinha ido da Casa da Criança, mas é muito bonito, né? Tudo organizado, né? A bibliotecazinha lá, os espaços de leitura das crianças, tudo muito lindo. Vale a pena conhecer. E vale mais ainda a pena colaborar. Então, mais uma vez, obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente na manhã deste domingo, ouvindo o programa Aprendendo com a Igreja. Domingo que vem tem mais e a gente se encontra aqui novamente às 10 horas da manhã. Mas continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Para você, um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem.